Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala de literatura e religião, história das religiões mundiais, dicas de livros sobre religião e espiritualidade. E hoje vamos continuar falando de literatura e religião, dando algumas dicas de livros e livros que eu vou falar depois pontualmente sobre cada um ou a relação entre as histórias, porque são biografias literárias, né? Vão referente aos santos, referente a figuras da igreja, referente a figuras bíblicas, né? Tradição bíblica, etc. Então, estamos aí na semana, né, de outubro comemorando a época de São Francisco de Assis, né? Então, 4 de outubro. E geralmente as igrejas fazem primeiro, dois, três, quatro homenagens a São Francisco de Assis. Então hoje vamos ver um livro aqui, um romance, né? Um romance que vai lembrar muito a Cabana, né? Vai lembrar muito ali Quando Nietzsche Chorou, né? Que são romances assim que você tem uma pessoa na modernidade pensando pessoas dos outros séculos, né? Aqui nós vamos voltar à Idade Média. Nós temos um pastor protestante, evangélico, né? E ele vai sofrer assim, uma crise de fé profunda na religião dele, assim, na forma que ele mantém a religião, né? E aí ele vai ligar para um tio que teve uma conversão. Ele saiu do protestantismo e voltou para o catolicismo, né? Então é interessante isso aqui, vai mostrar as relações entre os evangélicos e os católicos, né? Interessante que na época que esse livro foi publicado, o Papa Francisco, né, estava entrando pontificado e hoje, né, da atualidade, nós temos um Papa que é estadunidense, né? E o número de católicos nos Estados Unidos tem aumentado, né? Então é interessante isso aí, tanto pelos filhos, né, dos italianos, dos poloneses, quanto dos filhos dos mexicanos, dos latinos, né? Então são todos povos católicos, então está aumentando a população lá nos Estados Unidos, e aí aumentou o número de católicos. E aí o Papa hoje é um estadunidense, né? Então é interessante isso aí. Então aqui é a história de São Francisco de Assis por um olhar do evangélico para um público evangélico, né? Você vê que ele está escrevendo para lembrar que os Estados Unidos é um público evangélico, protestante, e aí vai fazer muita referência aos filmes americanos, né, os filmes estadunidenses, Show de Truman, né, a busca pela verdade, né, a pessoa que é acomodada, é aquela pessoa que busca aventura. Então nós temos esse pastor aqui que ele vai deixar o mundo acomodado, né, aquela aldeia do Show de Truman, né, beijo um filme, e aí ele vai sair dessa aldeia, ou seja, do mundo estadunidense, e vai fazer uma viagem até a Florença, até lá, a Assis, né, na Itália. Então ele vai voltar à Idade Média, né? Se você voltar na Itália, você volta no tempo. Né? Imagina você ver ali as ruínas de Roma, né? O Coliseu, né? A tal Fórum Romano e tal. Então é isso, né? Na primeira fase, o romance vai lembrar muito ali aquela questão da cabana, né? A crise de fé da pessoa e tal. O cara que é evangélico, as igrejas cheias, né? Então ele até fala assim: oh, as igrejas evangélicas parecem show, parecem um palco, né? Mais do que um altar, mais do que um lugar de devoção, assim, né? E aí ele fala que ele entrou em crise porque ele tem que entregar um produto, né? Ou seja, a fé para as pessoas querem esse Deus assim, que vai preencher todas as lacunas. E essa relação que ele tem, né, ali com os fiéis, e ele vai sofrer um choque ali no sentido de a perda de uma criança, né? Da comunidade por um acidente, e ele não vai conseguir explicar isso para a mãe vai ficar transtornada com isso e tal. Então vai mostrando essa crise de identidade e ele vai procurar uma pessoa para conversar lá, um clínico lá, e vai ser a mesma coisa ali do Nietzsche Chorou, né? Quando Nietzsche Chorou, que vai ser o Nietzsche também falando das crises existenciais dele lá, um dos pais da psicanálise, né? E aí também vai lembrar aquele ceticismo lá do Bertrand de Russell, inclusive é citado aqui, né? O Bertrand de Russell, que era um filósofo, um lógico, né? Um matemático, muito cético. E aí as questões aqui do ceticismo e ateísmo, agnosticismo, né? Então o agnosticismo não vai afirmar nem negar que Deus existe, né? Então o agnóstico, ó, espero, né, melhores provas, não sei que nada sei, né? E o ceticismo é uma atitude, né, do gnóstico cético. Do cético ele busca alguma certeza, mas ele vai sempre duvidando, né? Então ele começa da dúvida, né? Igual Descartes, né, o método, né? O discurso do método. E o ateu, ele faz uma afirmação de uma negação. Quando ele afirma que Deus não existe, ele está fazendo uma afirmação que é uma negativa, né? Então, que Deus que não existe? O Deus cristão? Né? Mas os outros deuses existem, os deuses hindus existem, né? Os deuses japoneses existem, os deuses da Marvel existem. Então, é isso, né? Que Deus que existe. Então, o ateu fala, o Deus cristão não existe, o Deus da Bíblia não existe. Então, ele está fazendo uma afirmação de uma negativa, né? Ele está a partir de uma ideia, qualquer que seja de Deus, né? O Deus bíblico e tal. Ele está falando, esse Deus não existe. Ah, Deus nenhum existe. Aí você tem o materialismo, né? O materialismo é falar que só existe a matéria, morreu o corpo, acabou, não tem espírito, não tem alma, não tem nada, acabou, né? Isso é materialismo. Nós somos máquinas pensantes, né?
Beleza, então é isso aí, só para entender aqui os contextos iniciais. E aí, vai citar também aqui ó, o Lewis, né? Cristianismo para Principiantes, que é bem básico, lembrar que o Lewis da tradição anglicana, né? Vai falar também do Chesterton, né? Inclusive o Chesterton escreveu sobre o São Tomás de Aquino e sobre São Francisco de Assis. Né? Aqui no canal tem aí as aulas do Chesterton, né? Um grande palestrante católico. E aí vai falar do Lewis e aquela questão, o Lewis aqui faz um cristianismo bem resumido, né? O que é resumido? Sem entrar nos dogmas, as diferenças de denominações, que é o que o tio Kenny, né? Que é o católico aqui, né? Que seja, virou um franciscano. O tio Kenny vai falar, olha, você fica preocupando aí com essas questões entre as religiões, você esquece a tradição, né? A tradição, que é a coisa que a Igreja Católica conserva, né? Então, os protestantes vão criar uma outra tradição, a tradição luterana, anglicana, né? Porque só a escritura não dá, né? Nem tudo está na Bíblia, como nem tudo está na Bíblia. Então, a questão da só escritura, a questão da tradição católica, a tradição cristã, lembrar que São Francisco de Assis está em comum, porque naquela época nem tinha dividido a igreja ainda, né? O São Francisco estava ali na época das Cruzadas, século XIII, e ainda não tinha Lutero, não tinha Calvino, né? Então ainda não tinha a reforma protestante ali do século XVI, né? Então o São Francisco um comum, né? Então, em comum acordo entre católicos, anglicanos, protestantes, evangélicos e tal, né? Então, falta conhecer os santos católicos, os santos cristãos, que o pessoal volta muito as ideias lá para o Antigo Testamento, né? Antiga Aliança. E, sim, claro, interessante, os patriarcas, os profetas e tal, mas não esquecem a tradição cristã, né? Os mártires cristãos, o pessoal que, né? Igual São Francisco de Assis, que surgiu no momento de crise, né? Momento de crise na igreja, vai explicar realmente, tinha problema lá da pompa e elegância, o luxo, né? Do clero, o povo, né? As revoltas campesinas, né? O povo revoltava contra os senhores feudais e destruía também as igrejas, né? Porque via o clero muito ligado aos senhores feudais. E aí o São Francisco, não, assim, vamos, né, abrigar novamente os pobres, vamos fazer opção pelos pobres, né? Vamos tentar reevangelizar e afastar e parar com esse abismo entre a igreja, o clero e o povo, né? Então, é isso que o tio Kenny está falando aqui pro pastor, né? Porque esse pastor estava imaginando ali a religião como um fast food, né? Então ele fala assim, ó, né? Aqui nos Estados Unidos, e nós aqui no Brasil estamos importando isso, né? As igrejas fast food, as igrejas assim que parecem uma boate, parecem um show, né? Os pastores são coaches, né? Em que as pessoas estão ali para receber um produto, né? Ah, Deus vai fazer tudo por você, Deus vai te dar uma casa, um carro, uma mansão. Então, as pessoas ficam aí idealizando esse Deus que vai dar alguma coisa aí, a prosperidade, né, o domínio, né, tal. E aqui é uma crítica né, para um público evangélico, né, na verdade, isso aqui ele não está pregando catolicismo, ele está explicando que há uma diferença do catolicismo para o protestantismo, principalmente o evangelismo, que aqui no Brasil nós temos pentecostais e neopentecostais, que é outra questão aí, né. Então ele vai falar o seguinte, olha, o pastor agora declara não ter fé, ele teve essa crise de fé, e o tio Kenny, quando ele percebeu que ele não estava mais sendo, né, recebendo o produto do evangelismo ali, naquela forma de religião, ele passou a estudar a tradição. Né? Então ele fala, o que importa aqui é a tradição, a peregrinação, então ele vê a religião como uma jornada espiritual também, né? Não é uma coisa que você vai na igreja ali, batiza agora, e no emocionalismo, no sentimentalismo, e não tem uma jornada, uma peregrinação, né? Interessante que o peregrino ali, do Bunyan, né, fala disso, né? Que a questão do cristianismo é uma jornada espiritual. E nesse canal a gente vive falando disso, olha. A fé, a religião é uma jornada, não é uma coisa assim que as pessoas se convertem. Conheço pessoas que já converteram nas 5 igrejas, já batizaram nas 5 igrejas e não ficou nenhuma. Tá? Conheço pessoas assim. Porque vai lá no emocionalismo, ó, o pastor faz um chamado, a pessoa batiza. Aí fica uns 3 anos ali. Aí vai outra igreja. Aí batiza lá também, fica lá mais uns 2 anos, brigar com alguém e sai. E assim por diante, né? Então, e conheço pessoas que estão 20, 30 anos na mesma igreja, tá? Então, tem todo tipo, né? Pessoa que vai na igreja ali, em turma ali, casa ali e tal, cria os filhos e vive 30 anos naquela igreja, né? Nasceu católico, tá católico até hoje, nasceu protestante até hoje, tá? Esse livro aqui não é para converter ninguém, tá? É um livro que explica a importância da tradição, que é uma coisa que os protestantes abriram mão, tá? Os protestantes abriram mão e fica então os protestantes voltando para raízes judaicas, né? Então você vê a igreja que fica decorando a igreja assim, igual se fosse uma sinagoga, né? E daqui a pouco eles estão usando roupa de judeu, falando igual judeu, citando Bíblia hebraica, né?
porque perdeu a tradição cristã. Então eu fico procurando outra tradição. Nada contra o judaísmo, todo mundo sabe nesse canal aqui que eu sou um grande fã do judaísmo, mas estamos falando de cristianismo, né? Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra, islamismo é outra, ok? E sobre o Francisco de Assis tem um outro livrinho que eu já falei aqui sobre a jornada espiritual, né? Do Fioretti, né? Que vai contar a história do São Francisco, né? Aqui não tem um autor, né, anônimo, né? Mas são as várias aventuras do São Francisco de Assis. Então é imperdível, já falei, né? Não vou falar de novo que eu já falei aí. Vou dar mais umas dicas de livro, que os próximos que eu vou falar aqui sobre literatura e religião, livros que eu já falei, livros que falarei sobre essas relações aí de ficção, né, de biografia literária. Então vamos aqui, isso aqui eu já falei, né, que é o Rabino, né, provando que eu gosto muito da cultura judaica, então tá aqui, conta essas relações ali dos rabinos com as comunidades evangélicas protestantes dos Estados Unidos, tá? Ali nos Estados Unidos o católico, nessa época era minoria, agora é que os católicos estão, né? Mas o católico aqui é uma coisa assim, parece a família Adams, né? Dizem que até que a família Adams é isso, é como o protestante vê os católicos, né? Então a família Adams é estranho. E a família americana básica é os Simpsons, né? Homer Simpson e companhia, né? Então é interessante isso aí, para entender a cultura, né, estadunidense e a relação dos judeus ali, muito forte, né? Os judeus são muito fortes na América e tal. Outra dica, aí falar de judeu, eu tenho um grande especialista aqui em cultura judaica, já falei de livro dele aqui, ó, Gerald Messadier, que é Moisés, né, contando a história de Moisés. Moisés era um egípcio, Moisés era um judeu criado como egípcio e tal, né? Falta citar o Freud aqui, né, do Moisés e monoteísmo, se Moisés, na verdade, era Akenaton, Moisés era um egípcio, né, que tomou partido dos judeus e tal, dos hebreus, né? Moisés veio antes ou depois de Akenaton, né? Lembrar que Akenaton tem um monoteísmo ali, né? Que é a culto ao sol, né? O Akenaton, o deus Aton, né? Aton que seria o sol, né? O círculo solar, né? Então aí vou ler aqui próximo, né? Ó, grande livro aqui do Messadier. Gostei muito do livro dele sobre a cultura judaica, né? Tá aí no canal aí. Então vamos, né? Aguardem os próximos episódios aqui. O que mais que nós temos aqui? Sim, já falei também desse aqui, que é o Tito, né, o general, que depois virou imperador e tal, ele vai contar a história dos romanos ali na província Judeia, né? Então como é que os romanos dominaram aquela região e depois que os gregos dominaram, né? E é justamente na época em que Cristo, né, Jesus Cristo estava ali na Palestina, ali na Judeia, e depois as revoltas dos judeus contra os romanos e até a destruição do templo, depois dos anos 60, 70, né? E depois até no segundo século tinha guerra lá, né? Massada, né? Então um negócio assim. Então nós vamos comentar aqui, gosto muito de história do Império Romano, pretendo reler lá os 12 Césares, né? Do Suetônio, para comentar aqui no canal, né? A ascensão e a queda do Império Romano, também livros excelentes sobre a história do Império Romano, dessa época de Cristo, né? Viveu na época do Império Romano. E também, né, falando sobre a vida de Cristo, vai ter aqui Maria Madalena, tem o Evangelho de Maria Madalena, né? Nós estamos aí lendo o Evangelho de Judas, mas tem o Evangelho de Maria Madalena e tal. Esses evangelhos que não entraram na Bíblia, podemos dizer assim, né? Os apócrifos, né? Os livros malditos, né? Por que não entraram na Bíblia? Tem vídeo aí comentando isso aí. Por que alguns livros entraram e outros não, né? E aí tem os apócrifos, né? Os deuterocanônicos, etc. Que são livros. E aqui então, quem que é Maria Madalena? Lembrar que Maria Madalena, segundo os evangélicos, é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, né? Então ela chegou lá, até confundiu Jesus com um jardineiro, né? Você vê, as pessoas não conseguiam ver Jesus, né? Reconhecer, porque com o corpo glorificado ele já estava diferente, né? Então o pessoal andava com ele pelo caminho, conversava com ele, não via que era Jesus, né? Então a Maria Madalena também não o reconheceu e queria tocar em Jesus para ter certeza que era ele, tá? Interessante isso aí. Ver aqui, né? Ou seja, pelo olhar literário, biográfico, como é que seria. E as pessoas ficam, né? Igual o Evangelho de Jesus Cristo, fica falando, teve um caso de Jesus com Maria Madalena. Então, assim, as coisas, né? Mas então, isso tem alguma relevância, né? Isso tem alguma relevância na missão de Cristo, né? Então, lá no livro do Saramago, eu já falei aqui, ele tem a preocupação de humanizar Jesus. Então, a preocupação ali do Saramago é resgatar o humano, né? Então, ele não tem preocupação com a teologia, com a divindade, né? Por isso ele causou escândalo. Mas, né, o Saramago não é um cristão, né? Então, por mais que ele seja um dos melhores escritores da literatura, o objetivo dele não é pregar cristianismo, tá? Então já tem que ler sabendo disso. Então se você chocar com isso, se a sua fé é tão pequena que você vai ler um livro, né? Então nós vamos voltar ao primeiro livro que nós estamos falando aqui, o cara perder a fé. Só que, claro, perder uma fé por um trauma, né? Uma tragédia ali,
e ele não conseguiu explicar. Então a gente tem que ler os livros para comparar, né? Vou fazer um vídeo sobre cada um desses livros aqui, então estou lendo, preparando e fazendo esse destaque aqui justamente para essa semana aí de comemoração, né? Dessa efeméride, que é homenagem ao São Francisco de Assis, né? Que é as igrejas, né? As paróquias fazem a programação de 1º a 4 de outubro, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.